Nesses últimos anos do governo de Michel Temer, a batuta do mercado ganhou protagonismo para reger os pilares do desenvolvimento mais fortemente na área da educação. As manobras passaram por cortes brutais em programas e congelamento no orçamento da educação e da ciência e tecnologia, além do descumprimento de metas do Plano Nacional de Educação, o PNE. No atual governo, outros ingredientes ganham ainda mais peso nessa receita amarga. Censura em conteúdos, forte criminalização dos movimentos de estudantes e trabalhadores da área, moralismo e falta total de sintonia e planejamento, inclusive na equipe que integra o MEC. Pois é, um dos importantes desafios da educação que parecia já vencido era o do acesso democrático às universidades. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, acabou com o vestibular como única possibilidade do jovem ingressar na faculdade. Basicamente, o exame avalia o conhecimento do aluno e a pontuação vale para conseguir a vaga. As questões do Enem, elaboradas pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, sempre foram sigilosas. Mas uma portaria do Ministério da Educação, publicada ontem, cria uma comissão externa para avaliar o conteúdo da prova. Foram nomeados 2 representantes do governo e um da sociedade civil. Essas pessoas vão ler as questões para saber se elas estão de acordo com a realidade. Diz a portaria, a leitura transversal é uma etapa técnica de revisão de itens cujo objetivo é verificar sua pertinência com a realidade social, de modo a assegurar um perfil consensual do exame. E essa comissão vai apontar questões que devem ser retiradas da prova. A palavra final de veto vai ser do presidente do INEP, Marcos Vinícius Rodrigues. Bom, além de acabar com o sigilo do Enem, eu queria saber quais os riscos dessa portaria, porque fica difícil acreditar na lisura desse processo quando as próprias questões da prova são submetidas a uma comissão formada por 2 representantes do governo e um da sociedade civil. Como fica? Eu acho que você fez uma introdução falando um pouco do governo Temer e do governo Bolsonaro. Acho que tem uma diferença, né, entre o nível de barbárie, né? Quer dizer, que a gente tinha anteriormente a educação, inclusive até tentativas anteriores ao governo Temer, né? Então, acho que você tem 2 tipos de movimentos que barbarizam a educação, né? Você tem essa barbárie, entre aspas, um pouco mais democrática, né? Que é a barbárie do desfinanciamento, que é a barbárie do currículo padronizado, que elimina as diferenças, que oprime os professores, que não avança nas questões que são questões estruturais da educação. Sim. Que é infraestrutura, que é salário, que são essas coisas, esses insumos essenciais para a gente ter uma educação com condições mínimas de existência, né? Acho que a gente partiu, agora nós estamos num outro momento, né? Que é um momento de uma barbárie total, né? Assim, de terror, né? Então, fica até difícil de a gente elencar, né? Fazer uma lista da quantidade de coisas horríveis, né? Que esse governo faz, porque cada semana tem uma coisa, né? Então você tem o Ministério da Educação, que ele está totalmente paralisado, que ele tem um ministro lá, que é o ministro da Educação, que ele não tem nenhuma condição de ser ministro da Educação, tem uma equipe totalmente incapaz, né, de gerir a burocracia da educação, de pensar a educação, de formular políticas, né, e de gerir programas. Então, essa semana, além desse decreto, a gente teve também o da alfabetização, né, que propõe a volta de metodologias de alfabetização que estão completamente superadas dentro da literatura e do conhecimento educacional. Uma portaria como essa, ela é muito grave, um decreto, né? Porque assim, o Enem ele é um patrimônio nacional, né? Existem muitas críticas em relação ao Enem, ao formato, ao fato de ele estimular a competição, estimular uma série de coisas. Mas é fato que o Enem ele muda a dinâmica, a forma do acesso ao ensino superior. Sobretudo no ensino superior público. A dinâmica populacional do país, ela se modifica à medida que as pessoas de diferentes lugares podem acessar instituições de ensino superior em lugares longe da sua casa, né? Porque você não tem mais esse espaço do vestibular específico de a pessoa ter que viajar, né? Você tem um exame único, propicia para o sistema federal de ensino superior, primeiro, alivia os custos, né, de você ter que organizar os seus próprios exames e também favorece essa dinâmica de trânsito mesmo dos estudantes no país. Então, quando você interfere, né, num exame como esse, você tem que ter em mente que você, na verdade, está interferindo com uma coisa que já está consolidada como política pública, como é uma tecnologia, né, o Enem.
Então, assim, não é possível você simplesmente interferir em etapas do processo, por exemplo, no sigilo do processo. O fato de o Enem ser feito por vários especialistas que produzem as questões, depois você tem uma comissão que valida as questões, então você tem processos de sorteio, processos de formulação dessas provas que são totalmente descentralizados, de maneira que não tem uma pessoa que controla o processo e que quebra o sigilo. Não existe isso. Né? Quando você cria uma comissão, você primeiro viola uma questão tecnológica que está relacionada à produção do exame, à oferta do exame. E você viola naturalmente o exame como patrimônio da sociedade brasileira. Né? Então é um tipo de política que para você mexer, que para você violar, isso não se dá sem consequências, né? Sim. Então, de fato, é uma coisa extremamente preocupante. Sem contar, assim, como isso vai se dar, né? Porque muitas dessas barbaridades que esse governo faz na educação, a gente não tem nem condição de prever, né? Uma vez que as coisas são assinadas, o que vai ser depois, porque não se tem qualquer previsão de consequências. Sim. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, saiu no Diário Oficial a exoneração de mais de 13 mil cargos ligados a universidades federais, tudo isso. Isso é um decreto do Bolsonaro, o que significa isso exatamente? Bem, as informações que eu tenho são informações assim, muito precárias, porque, na verdade, eu trabalho numa universidade federal, como o meu colega aqui ao meu lado, na mesma universidade, campi diferentes, e as universidades foram pegas de surpresa, né, com a medida. Então, na verdade, ninguém sabe o quê, né? Então, na verdade, a gente está falando de funções gratificadas de coordenação de curso. São funções, em geral, de remuneração muito baixa, né, para professores e professoras que acumulam funções de administração. Além das funções que nós já temos de ensino, pesquisa e extensão, o tripé universitário, funções de administração, né? Então, coordenação de curso. Eu, por exemplo, tenho uma dessas funções, eu sou coordenador de curso, né? Então, é uma função, é alguma coisa como entre 700 e 800 reais. É disso que a gente está falando. Mas tem funções gratificadas de 300 reais, de 400 reais, em vários setores, em várias partes do serviço público. Porque, de fato, isso é uma responsabilidade. Um coordenador de curso ele tem algumas responsabilidades administrativas diferenciadas em relação a um professor, como eu fui antes de ser eleito coordenador e como deixarei de ter assim que não for mais coordenador, porque essas funções elas são funções rotativas, né? E não estamos falando de gratificações que permanecem, né? Essas gratificações não são incorporadas no salário. Sim. Então, na verdade, o decreto foi, eu não sei exatamente se foi um decreto, mas é uma medida que veio do Ministério da Economia para o MEC. O MEC mesmo não sabia, e acho que ainda não sabe, dizer que cargos são esses, aonde são. Então existe um discurso um pouco difuso, né? Que é esse discurso até um pouco abstrato, né? Vamos combater privilégios, mas ninguém sabe, na verdade, que privilégios são esses e que montante é esse, né? Essa questão que você disse sobre a falta de, de certa forma, de competência do ministro para lidar com a pasta, a gente vê muita troca de farpas, muita briguinha em Twitter, por exemplo, Olavo de Carvalho brigando com o Ricardo Velez, e em todas as instâncias do governo, em todas as pastas parecem que tem um pouco disso. As pessoas ficam se alfinetando e não apresentam propostas concretas para a construção de um país melhor, para a construção de políticas na área da educação, para construções... Mesmo o Jorge é professor de Relações Internacionais, a gente viu agora Bolsonaro nos Estados Unidos, e o chanceler, matéria da Folha de São Paulo, dizia que ele teve um chilique porque Eduardo Bolsonaro estava lá na sala com Trump e não o próprio chanceler brasileiro. Araújo. Então, a gente vê que é tanta confusão e nada de construtivo, nenhuma discussão, nenhum debate que leva a construção de uma política de fato. Agora, lá nos Estados Unidos, Bolsonaro soltou no ar uma frase que para mim marcou demais, que foi o seguinte: nós não estamos construindo nada ainda para a população brasileira, porque primeiro nós temos que desconstruir tudo que foi feito até agora. Serão 4 anos de desconstrução, né? Quer dizer, o que vai sobrar depois disso, Giorgio? Eu só queria, sobre aquela questão que você falou, as gratificações e tudo, que foi um decreto do ministro da Economia. Então, aí nessas brigas, porque isso é normal, né? Temos um déficit, e o Ministério da Economia, ele tenta
Então, através de várias formas, contingenciar verbas, sempre todo mundo fez isso. Então, tem uma briga com os ministérios que estão lá na ponta operando e, portanto, investindo e gastando. Mas cabe ao ministro da Educação defender a sua pasta. Ele não pode ser pego de surpresa e o ministério nem sabe exatamente como operacionalizar. Então, esse é outro exemplo do que está tão preocupado com as brigas internas, com a turma do Olavo, etc. Mas, enfim, essas coisas, veja, isso é o quadro de casos que a gente está vendo agora. Né? Vamos pensar que isso, de certa forma, tanto o Paulo Guedes como os militares, eles vão dar uma enquadrada, porque é impossível você governar durante 4 anos desse jeito. Então, pode-se ainda Twitter, dizer que as pessoas estão... Porque tem muita gente com pouquíssima experiência da administração, a própria base eleitoral no Congresso, PSL, tudo com pouquíssima experiência. Então, assim, pode ser que daqui a alguns meses as coisas vão ficar mais ajeitadas, porque o Paulo Guedes sabe exatamente onde ele quer chegar. Ele quer privatizar total, abrir para o capital internacional, os interesses do setor financeiro, agronegócio que sustenta em última instância esse governo, ele sabe exatamente onde eles querem chegar. Então não é que há confusão sobre o que esse governo quer. Há uma confusão inicial, porque, enfim, essa pauta ultraliberal do Paulo Guedes, ele não teria viabilidade eleitoral. Porque a gente viu, o Meirelles que falava isso não chegou, não sei, nem a 1%. Então, para essa pauta ganhar, precisava pegar carona com uma outra pauta, que é uma pauta nova para o Brasil, que é a pauta do Bolsonaro, e essa convivência cria esses conflitos. Agora, Jorge, eu queria saber a sua opinião sobre a presença do Eduardo Bolsonaro ali na sala com Donald Trump e não o chanceler ali no Salão Oval. Mas eu acho que, assim, claro, é estranho. Porque normalmente, quando você tem nessas reuniões, você tem um momento... que os dois presidentes ficam sós com seus tradutores, seus intérpretes. Mas, então, de fato é estranho, mas também a gente não precisa dar tanto valor a isso, porque se fosse só isso, estava muito bem. Não, que o problema do ministro das Relações Exteriores é muito maior. A desconfiança de vários setores no governo e de quem apoia, como eu falei, um dos núcleos duros de apoio desse governo é o agronegócio. Como é que o agronegócio vai aguentar o ministro das Relações Exteriores que diz que a gente precisa rever a relação com a China, a relação com o Oriente Médio, que são exatamente os grandes mercados deles? Então, é uma pressão enorme de deixar a Nessa Araújo lá num cantinho dele, falando as coisas bizarras dele e vamos em frente, entendeu? Então... faz parte desse arranjo que eles criaram para ganhar e governar. Agora, veja, eles têm uma base deles. E essa base, por exemplo, hoje, voltando ao assunto inicial, essa base está se articulando nas redes e no Congresso para comemorar a prisão do Temer e transformar isso numa pauta deles, da grande mudança. Todos os políticos antigos na prisão. Lula está preso, Temer está preso, terra arrasada, nós vamos ser o novo. Quando, na verdade, essa pauta do Paulo Guedes, eu concordo que é mais barbárie, mais radical, mas ele tem uma continuidade com o Temer. E nasce com o golpe contra a Dilma. Então, essa coisa de novidade tem que ser... eles são mais truculentos, mas a pauta é essa, privatização, entrega do pré-sal, isso começa em maio de 2016. Agora, isso não foi muito falado, primeiro porque o Bolsonaro não participou de nenhum debate. Ninguém sabia exatamente, sabia que era neoliberal, etc. e tal, mas talvez ninguém tivesse... Ultra, né? Nem neo, né? Ultra, exatamente. Isso não foi uma coisa falada, não teve nenhum programa de TV, nenhum debate, nada disso. Porque foi como você disse, se as pessoas soubessem do que se tratava, talvez esse programa não tivesse sido eleito de jeito nenhum, não é? E por isso, inclusive, que a gente vê o índice, né? Teve Ibope agora, olha, a presidência é considerada ótima ou boa.
ficou por 34%, mas é a pior avaliação para um terceiro mês de um presidente estreante nos últimos 24 anos. Então, foi uma queda brusca, eu tinha até aqui o dado, foi 15% que ele caiu, né? 15% de queda. 15 pontos de queda nesses 3 meses. Então, muita gente que votou, mas não sabia das pautas, agora está tendo ideia do que é esse governo e, bom, não está curtindo o que está rolando. Vamos devagar com isso. Claro, é uma indicação. Porque, óbvio, o governo está nessa confusão, não está avançando, não está apresentando nada. Se colocou como grande salvador da pátria e não existe isso. Então, tem essa frustração. Mas, veja, vamos com calma, porque é difícil comparar. Eu acho que a gente não sei a opinião do colega, mas eu acho que não dá para comparar, porque depois de 2013... as coisas mudaram no mundo e no Brasil. A desconfiança é generalizada. O Bolsonaro, ele caiu, mas se você junta regular, bom, excelente, sim, ele está com 68%. E regular numa situação de crise, recessão, desemprego, desconfiança dos políticos, é muito bom. Então, assim, eles mantêm uma tensão, uma mobilização da base deles através de redes. Sim. São milhões e milhões de seguidores, todos eles, começar com o Bolsonaro, tem milhões e milhões de seguidores nos tweets, os filhos dele, etc. As articulações com parte das igrejas evangélicas, tem toda uma pauta e tensionando. E a questão da anticorrupção, nós vamos colocar todos os políticos na prisão, de certa forma. Você acompanha o que está acontecendo nas redes, de quem apoia Bolsonaro, o que as pessoas estão falando no Congresso deles. É tudo comemorando, porque é isso, o novo vento. Então, tensionando dessa forma, eles mantêm um certo apoio. E aí se desviam das questões onde eles não têm esse apoio. Da forma da Previdência. Todas as pesquisas mostram que a maioria da população brasileira não é em favor da abertura, entregar tudo para a capital internacional, fazer privatização geral e etc. Sim. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.